Por que Kamala Harris perdeu as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos e de maneira muito mais acentuada? Ao interpretar alguns dados interessantes, vemos mudanças na perspectiva de mudança de pensamento na sociedade americana. Vamos analisar esses pontos porque nos mostra muita coisa, inclusive aí no Brasil. Kamala Harris perdeu a presidência do Partido Democrata não apenas no voto popular, perdeu o Senado também e tudo indica que perderá a Câmara dos Deputados, ou seja, o Congresso americano ficará, tanto o Senado como a Câmara, nas mãos do Partido Republicano. E ainda mais, presidente também do Partido Republicano. Foi uma vitória avassaladora que mudou o mapa dos Estados Unidos. Mudou o mapa também da própria Califórnia, um estado democrata que, ao compararmos 2020 com 2024, vemos várias manchas vermelhas, ou seja, antes cidades que votavam pelo Partido Democrata em 2020 e agora votaram em 2024 pelo Partido Republicano. Mas separei aqui alguns pontos importantes para entender a sociedade americana e o que ela nos diz nessa mudança de voto de 2020 para 2024. Alguns bullet points importantes aqui que saíram na própria CNN sobre a etnia, idade e renda da população americana e como eles votaram. O primeiro ponto a ser percebido aqui, como a gente consegue ver nesse gráfico, é justamente a idade. Pessoas entre 18 e 29 anos, os jovens, optaram muito mais agora por Partido Republicano do que antes em 2020. Vamos olhar aqui no quadradinho mais à direita. Em 2020, 24% dos jovens entre 18 e 29 anos, 24 pontos percentuais de ganho para o Partido Democrata, para Joe Biden. Agora, nessas eleições em 2024, a Kamala Harris, os democratas, continuaram à frente, mas com 13 pontos, apenas com 13 pontos percentuais. Ou seja, o Partido Republicano ganhou 11 pontos frente ao que ele tinha em 2020 com jovens entre 18 e 29 anos. Isso mostra muito um extremismo, um radicalismo que a própria Kamala Harris, junto do Partido Democrata, acabou acelerando esse processo de agenda woke, de controle da vida das pessoas com uma agenda identitária em que grande parte da população não se vê identificada por isso. É uma agenda onde uma minoria faz muito mais barulho, impôs medo num conjunto da sociedade e esse medo é justamente que se você se posicionasse contra essa agenda, que agora começa a cair rapidamente, as pessoas olhariam e simplesmente pensariam o seguinte: ora, podem me colocar como homofóbico, racista e todos esses adjetivos que adoram colocar. Mas a verdade é que esse número mostra que entre 18 e 29 anos, a população que se sente representada por isso, por essa agenda, simplesmente vem caindo. E olha que do outro lado, o vencedor, o Trump, ele é um candidato que tem bastante rejeição. Mas mesmo assim, mesmo o Partido Democrata ainda tendo sido vitorioso, ele perdeu um número importante de apoio entre essa população mais jovem. Um segundo ponto importante a ser mencionado é sobre a etnia, a raça, considerados latinos. Os latinos aqui nos Estados Unidos, eles são em bastante números. E conforme a gente consegue ver aqui nesse número, vemos que em 2020, os considerados latinos votaram em ampla maioria pelo Partido Democrata, que teve 33 pontos à frente do que teve o Partido Republicano em 2020. Agora, em 2024, a gente viu que o Partido Democrata ainda ganhou com os latinos, mas com apenas 8 pontos de diferença. Ou seja, os republicanos ganharam 25 pontos frente ao que tinha ganhado em 2020. Mostra uma clara tendência, primeiro ponto dos jovens, e agora dos latinos, que passam mais a se sentir incorporados na sociedade americana, que passam a mais ser representados por esses valores. Os latinos, no geral, são mais conservadores. Talvez essa agenda extrapolada, extremista, autoritária, identitária, que não representa a grande parte das pessoas, os latinos mostraram que talvez não mais se identifiquem tanto com isso. Portanto, vemos aqui um ganho expressivo do Partido Republicano, 25 pontos que eles ganharam frente ao que tinham na eleição de 2020. Um outro gráfico importante também de ver é aqui como aconteceu em 2016. A Hillary Clinton conseguiu 31 pontos à frente do candidato republicano Trump
entre os latinos em 2016. Nas eleições de 2020, o Biden teve 23 pontos à frente do Partido Republicano com os latinos. Ainda bastante na frente, mas já tinha caído frente a 2016. Se analisarmos agora nas eleições de 2024, Donald Trump, do Partido Republicano, ganhou entre os latinos 12 pontos. Então é algo extremamente expressivo. Outra análise importante que não podemos deixar de mencionar tem a ver com os americanos não universitários, sem título universitário. Em 2020, os republicanos já tinham tido maioria dos votos entre os não universitários, porém com apenas 2 pontos percentuais acima do que tinham tido os democratas. Agora, nas eleições de 2024, como conseguimos ver aqui, eles conseguiram 10 pontos a mais, ou seja, cresceram 8 pontos frente ao que tinha em 2020, já ganhando do Partido Democrata. Portanto, aqui vemos jovens que deixaram o Partido Democrata e entraram para votar no Partido Republicano. Vemos também mais latinos que de 2016, 2020, 2024 votavam nos democratas. Muitos ainda votam, mas essa diferença para os republicanos foi expressiva, mais latinos votando no Partido Republicano. E agora esse outro ponto entre os não universitários, que também foi um crescimento expressivo de 2020 para cá. Mais um ponto que é na sequência da análise anterior são os brancos não universitários. Ou seja, em 2020, os brancos não universitários, sem título universitário, eles tinham votado no Partido Republicano com 36 pontos a mais do que os brancos não universitários para os democratas. Acontece que agora foram 31 pontos à frente para os republicanos, ou seja, os democratas conseguiram crescer 4 pontos ou tirar 4 pontos dos republicanos brancos não universitários que antes em 2020 tinham votado no Partido Republicano e agora votaram no Democrata, mas em 2024 ainda os brancos não universitários estão à frente em 31 pontos frente aos brancos não universitários que votaram no Partido Democrata. Mas aqui, de novo, um leve incremento de 4 pontos percentuais em favor dos democratas. Ainda muito maioria votando nos republicanos, mas sim um crescimento que foi importante dentre os brancos não universitários. Um outro ponto que não podemos deixar de mencionar é justamente a renda. A renda é um ponto crucial de ser entendido. E vemos que principalmente aqueles americanos considerados de baixa renda optaram muito mais pelo Partido Republicano de Donald Trump do que pelo Partido Democrata de Kamala Harris. Ao olharmos aqui nos gráficos, em 2020, aqueles americanos com renda até 50 mil dólares anuais, os democratas tinham 11 pontos percentuais à frente do que o Partido Republicano. Já em 2024, isso virou por completo. Os democratas não mais foram maiorias e os republicanos passaram a ter essa maioria entre os americanos que ganham até 50 mil dólares. E isso foi 1 ponto percentual, ou seja, os republicanos com renda até 50 mil dólares tiveram uma votação para o Partido Republicano que superou em 1 ponto percentual aqueles americanos de renda até 50 mil dólares que votaram nos democratas. Ou seja, um crescimento de 12 pontos percentuais entre os americanos que ganham até 50 mil dólares por ano, que antes votavam no Partido Democrata e agora votaram no Partido Republicano. Extremamente significativo. Ainda dentro da renda, nós vemos aqueles americanos que ganham entre 50 mil dólares e 100 mil dólares por ano em 2020, estes superavam os votos para os democratas em 15 pontos percentuais frente a dessa mesma classificação de renda que votavam nos republicanos. Agora, os republicanos superaram os democratas em 2 pontos percentuais, ou seja, tiraram aqueles 15 pontos que os democratas haviam superado em 2020 e os republicanos agora superaram em 2 pontos percentuais. Portanto, um crescimento para o voto republicano daqueles americanos que ganham entre 50 e 100 mil dólares por ano, que antes votavam nos democratas e agora votaram nos republicanos. Para aqueles de alta renda, ou seja, considerados alta renda, quem ganha 100 mil dólares ou mais por ano, mostra um ponto extremamente interessante. Os republicanos em 2020, americanos que ganhavam mais de 100 mil dólares por ano, votaram no Partido Republicano em 2020 e superaram
em 12 pontos percentuais aqueles americanos que ganham acima de $100 mil que haviam votado no Partido Democrata, ou seja, 12% de ganho para os republicanos em 2020. Agora, em 2024, isso virou. Os democratas passaram a ser maioria em votos dos americanos que ganham mais de $100 mil por ano. Superou o Partido Republicano em 8 pontos percentuais. Foi um ganho para os democratas de 20 pontos. É extremamente expressivo. E isso mostra claramente que, assim como aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos também há um fenômeno das consideradas elites, nas grandes cidades principalmente, que ainda votam pela esquerda. Não entendemos esse fenômeno, até porque eles pregam uma agenda autoritária, intervencionista, que dificulta o empreendedorismo, que sobe impostos, mas parece ser um fenômeno mundial isso como um todo. Mas claramente conseguimos ver que aqueles considerados latinos, não universitários, de classe mais baixa e os jovens, isso é extremamente relevante, mudaram a dinâmica de votos aqui dos Estados Unidos. Votaram amplamente pelo Partido Republicano, que ganhou de lavada para os democratas. E aqui deixa um recado extremamente importante para o mundo. Essa agenda identitária woke não representa a grande parte da população. Inclusive, esses latinos, que provavelmente grande parte veio de pais que não nasceram nos Estados Unidos ou avós, agora se sentem mais integrados dentro da sociedade americana e se sentem muito mais representados pelos valores conservadores determinados e ditados pelo Partido Republicano. E aqueles jovens que antes se sentiam inclusivos por essa agenda woke, está naturalmente rechaçando esse tipo de agenda. Vemos, inclusive, a partir de 2024, já muitas empresas que acabaram com seus departamentos de igualdade, de departamento de inclusão. Dado é que essas empresas começaram a perceber que ela não apenas não trazia dinheiro, benefício para a empresa, como também levava a prejuízos, além de, claro, uma série de boicotes que essas empresas sofreram. Já tive a oportunidade de analisar num vídeo aqui disponível nesse meu canal do YouTube quais empresas fizeram isso e por que elas estão largando essa agenda woke. E basicamente, num grande resumo, é que ela não para de pé. Portanto, jovens, latinos, não universitários votaram amplamente por uma mudança no país. E essa mudança, vinda aqui dos Estados Unidos, transborda para vários outros países do mundo, inclusive no Brasil. Essa mudança aqui já começou. Na Califórnia, que era permitido aqueles roubos até $950, simplesmente já caiu no dia seguinte após as eleições de Donald Trump. Ou seja, voltamos a ter um respeito maior à propriedade privada, porque isso é simplesmente inadmissível. Assim como essa agenda identitária que não para de pé, porque não tem nenhuma sustentação ou fundamentação em valores que são pedidos em que a sociedade se sente representada. Muitas empresas entraram nessa onda, viram que tomaram prejuízo e agora não funciona mais. Aqui há uma dinâmica extremamente relevante e importante, mostrando que as classes mais baixas e aquelas pessoas que antes se diziam representadas por determinada agenda, não mais estão sendo representadas. Isso acontece aqui, isso aconteceu na Argentina, isso está mostrando algum sinal no Brasil com a queda da popularidade do Lula, no Chile e na Colômbia, com Boric e Gustavo Petro, ambos de esquerda, também tendo uma queda expressiva, mostrando uma mudança na base da sociedade. A verdade sempre bate à porta, e uma agenda intervencionista e uma agenda woke nunca funcionou. Portanto, viva a liberdade ou viva la libertad, como diz o nosso querido Milei. Seguimos.